Hoje vou entrevistar a doutora Ana Moreira. Para quem não sabe, eu sou a Sara, sou a irmã dela, e vamos falar um bocadinho sobre o livro dela. Então, a primeira pergunta é: como é que surgiu este desejo de escrever este livro? Olá, Sara. Olá! Estou muito feliz que sejas tu a entrevistar-me hoje. O desejo de escrever este livro surgiu há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar em medicina integrativa, porque eu rapidamente percebi que tinha descoberto a pólvora e que se podia ajudar tantas pessoas com técnicas tão simples e tão baratas como falar de dieta, falar de sono, falar de exercício físico, falar das emoções. Isso, aparentemente, são coisas baratas, vamos dizer assim, entre aspas, e que eu não ia conseguir ver todas as pessoas do mundo, chegar a tantas pessoas, e, portanto, entendi que uma das formas era começar a fazer palestras e escrever um livro. E este livro ficaria, depois que eu não estivesse cá. Também me lembro de pensar que é que eu um dia gostava que os meus filhos ouvissem de mim. Então, quando comecei a fazer palestras, quis gravá-las para que eles pudessem ter alguma coisa que ouvir, porque naquela idade não queriam ouvir o que eu tinha para dizer. Agora já ouvem. E agora espero que já ouçam um pouco. Então, isto surgiu nessa altura, foi 2015, por aí, 2014, que eu comecei a acreditar que era preciso ir por esse caminho. Comecei a escrever o livro numa viagem Porto-Zurique. Lembro perfeitamente, escrevi o tempo todo, achei que era a conexão, estava perto das nuvens, então estava com muitas ideias. E depois, por situações da vida profissional, que nos ocupa sempre muito tempo, só consegui editar o livro em 2023. E como é que foi viver o processo de escrever o livro? Ou seja, essa fase em Zurique, escreveste muito, mas depois adormeceu um bocadinho. Depois tive ali uns anos em que sentia muita frustração, porque queria ter tempo para colocar as ideias e não conseguia. Nota, foi antes do ChatGPT, portanto foi pré-história que eu escrevi este livro, e isso deixou-me ali uns anos muito frustrada, e depois, enfim, decidi, inclusivamente, que era a altura, e pronto, e começamos. E o processo com a editora? Tinhas muito para dizer? O processo com a editora foi relativamente fácil. Eles foram, ou seja, a Leia foi uma editora fácil, do ponto de vista do autor, mas eu também sou uma autora fácil, portanto, um é o reflexo do outro. Foi bom, conseguimos, portanto, trabalhamos em equipa, não é? Tu também estiveste envolvida nisso, então foi interessante o ir gravando pequenas ideias. A partir dessas ideias, lembro-me que a ideia do plano de 8 semanas até foi em conjunto com o editor, com o Francisco, e foi muito interessante porque, basicamente, aquilo que as pessoas me dizem deste livro é que é um livro fácil, como que um livro que é complexo, mas ao mesmo tempo é muito fácil, porque tem tudo, resumidamente, por pontinhos, tudo aquilo que a ideia foi tentar falar um pouco de o que é que nos põe doente do ponto de vista físico. Sei lá, falamos da dieta, falamos da radiação eletromagnética, falamos de não estarmos conectados hoje em dia tanto com a natureza, falamos de não dormirmos bem. E depois falamos um pouco das emoções e o facto de, na sociedade, não darmos muita importância a isto das emoções, ou seja, o que é que nós sentimos, não é? É um ditado popular, o passado fica lá atrás. E esse ditado popular que está como que está nas nossas crenças, não é? Somos, em termos da população da nossa sociedade, acreditamos muito nisto, e isto faz com que não se dê importância ao que nós vamos sentindo. Estamos a falar de coisas graves, não é? Por exemplo, quando nos morre um ser querido, quando mudamos de trabalho ficamos tristes, quando terminamos um relacionamento. É como que não nos ensinam a dar suficiente importância àquilo que estamos a sentir, a trabalhar isso terapeuticamente. Eu acho que todos devemos fazer terapia. Acho que as novas gerações já estão muito mais atentas à parte emocional do que os nossos pais. O TikTok. O TikTok é fundamental. O TikTok é fundamental nesta questão terapêutica.
Meus filhos, se estiver no TikTok, eles acreditam. Se não estiver no TikTok, É mentira. É mentira. Tem é que estar no TikTok. Agora, fora de brincadeiras, isso também é bom e tem uma parte que é complexa, não é? Porque já tivemos aqui pacientes com situações complicadas porque foram ver alguma coisa ao TikTok e nomeadamente pós-cirurgias de conselhos de redes sociais, é complicado. Então, por um lado, as pessoas têm que ter esta percepção de que é importante estudar os temas, é importante virem para a consulta com perguntas. Eu adoro quando os pacientes vêm com perguntas complexas e que nos fazem, inclusivamente, estudar. Muitas vezes não sabemos responder na consulta a um paciente. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas investigam mais, estudam mais e já não aceitam qualquer coisa. E isso é muito bom. Nós assumirmos a responsabilidade pela nossa saúde. Essa é a primeira regra de um médico que decida trabalhar na medicina integrativa. Tem que ser parceiro com o paciente. O paciente, ou seja, cada um de nós é o dono da sua saúde, como é o dono do seu corpo. E isso é fundamental. A segunda coisa é usar um médico para o apoiar nesse caminho, tanto seja na ajuda da dieta, como na suplementação, como no exercício. E a terceira é que a medicina deve ser personalizada. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar desta área há 19 anos atrás, nós dávamos um probiótico e dávamos glutamina e dávamos a dieta. E mais ou menos e fazíamos os clistérios de limpeza com 2 litros de água pelo rabo. E isso mais ou menos ficava por aí. Hoje em dia não. Claro. Hoje em dia fazemos um exame de microbioma. Sim, a evolução científica. A evolução científica permite-nos personalizar para aquele paciente. E sabemos que não vamos dar um probiótico qualquer. Claro. Já podemos manipular os probióticos para o microbioma que aquele paciente nos apresenta. Já medimos o stress oxidativo. Exames de diagnóstico agora já. Ou seja, os exames de diagnóstico entre o que fazemos hoje e o que fazíamos há 19 anos atrás são incríveis. E também em termos de preço, não é? Porque quando começamos há 19 anos a trabalhar nisto, por exemplo, um exame de intolerâncias custava 900 euros, não é? Hoje em dia, um bom exame, não é um exame qualquer, custa à volta de 150 euros. Um exame de microbioma custa entre 200 a 300 euros. Então, a vantagem é que hoje em dia conseguimos uma medicina individualizada, personalizada, com base muitas vezes em exames e que, ou seja, servem de apoio para aquilo que nós estamos a pensar em relação àquele paciente e isso é maravilhoso. Portanto, a ideia deste livro é que o ser simples, porque eu queria uma coisa que qualquer pessoa pudesse fazer. Portanto, os conselhos são simples, não vão substituir nunca a conversa com uma pessoa, mas também não tenho ilusões de que não conseguirei chegar a todas as pessoas do mundo e, portanto, esta foi uma forma simpática. Mas é também um livro complexo, no sentido em que fala de muitos temas. Certo. Obviamente que não os podemos aprofundar como se fosse um livro só a falar desse tema. Então, qual foi o maior desafio a escrever o livro? O desafio é mesmo o tempo. O tempo é o que nós temos mais, eu pessoalmente, que sou uma desocupada, o que eu tenho mais é tempo. Por outro lado, é qualquer problema com relógios, porque o meu tempo passa muito rápido. Exato. E, portanto, o tempo foi complexo. Lembro-me que as entrevistas e o gravar as ideias eram entre estar na retrete e ir para a banheira, entre viagens, no avião sem internet e fazendo gravações. Lembro-me de ir para qualquer viagem e estarmos em Zoom. Pronto, portanto, essa parte é que é o mais complicada. De resto, assim, vai-me ficar mal dizer isto, mas não importa. A verdade é que foi fácil escrever este livro. Certo. Porque a minha cabeça estava tão bem, como é que se diz a palavra correta? Esquematizada, que fluiu tudo muito. É engraçado porque eu não sei como é que fazem os outros, mas pela conversa com outros colegas que escreveram livros, normalmente a pessoa vai escrevendo o livro e faz o índice no fim. Sim, nós... Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi o esqueleto, foi um índice do livro e lembro-me de o ter perfeitamente desenhado nessa tal viagem de avião, aí foi o esqueleto, e o que eu fui trabalhando nesses anos, quando podia,
Era o índice, portanto, nessa altura, quando começamos mesmo a sério, profissionalmente, lembro-me que trabalhamos muito o índice e a partir daí foi-se escrever os capítulos, foi muito interessante. Qual foi o feedback dos doentes sobre o livro? Já começam a chegar, ou foram começando a chegar pacientes porque leram o livro, isso é tão engraçado, vêm com dúvidas, vêm com sublinhados, é tão bonito, é tipo... Acho que é a sensação de um filho, não é? Quer dizer, que no fundo foi crescendo. Acho que ainda não está na adolescência este livro. Acho que ainda poucas pessoas leram o livro para aquilo que era o meu sonho. Mas efetivamente é uma sensação tão fixe chegar, ou então estarmos em alguma livraria no shopping e o livro estar ali Ver a tua cara. Ver a minha cara como se chama aquilo? Na montra, é uma sensação muito engraçada. E os pacientes, todos me dizem a mesma coisa, que é um livro simples, que se lê em 2 dias, mas que depois se relê. Tão giro isso, não é? Fica quase ali como tenho uma dúvida, vou ver aqui. Sim, conseguem aplicar no dia-a-dia. Conseguem aplicar no dia-a-dia e é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Não tem que ter uma consulta para pôr em prática os conselhos que dizemos aqui. Então, o que é que este livro, agora mais pessoalmente a ti, o que é que isto significou para ti? Conseguires realizar este Significou projeto? muito. Nessa noite, lembro-me de dizer aos meus filhos que já podia morrer, porque eles já eram adultos. Já tens filhos, já plantaste uma árvore, já escreveste um livro, Exato, está tudo. exato. Foi essa a sensação que eu tive. Então, depois disse, bem, pronto, agora posso escrever outro, não é? Então aí comecei a escrever um livro de crianças, para crianças, que aliás também já está, o índice está feito já há alguns anos. Vamos ver se este ano temos coragem de avançar com esse projeto, porque efetivamente nas crianças é tudo muito mais fácil, não é? Elas vão aceitar muito melhor o que dizemos da dieta, vão compreender que têm que se deitar cedo, vão compreender que podem começar a saber lidar com as suas emoções, quando estão zangadas podem expressar que estão zangadas, e tudo isso é muito mais fácil. E por outro lado, através das crianças, nós vamos conseguir ajudar os pais para que saibam... Muitos adultos que querem vir à consulta e ficar saudáveis, não é? Isso. Não querem fazer nada para mudar. Exatamente. Essa é a única coisa que é contra nós. É que aqui cada pessoa é parte ativa do seu tratamento. Tem que assumir a responsabilidade pela sua vida e pela sua saúde. Pela nossa vida, porque nós infelizmente aprendemos quando somos crianças de que tudo o que nos acontece é externo, quer dizer, eu passo aqui, magoo-me e eu lembro-me de ouvir... De bater no móvel. Exato, eu lembro-me de... A minha avó, não é? Batia no móvel e eu, enquanto criança, aquilo fazia-me distrair do que eu estava a sentir e punha a responsabilidade no móvel e magoei-me na cabeça. Até que, efetivamente, compreendi que não era assim, não é? O móvel somos nós, ou seja, eu é que bati no móvel, o móvel já estava lá. E isto parece assim uma tontice, mas é muito bom de aplicar à nossa vida, não é? Porque então tu fazes-me sentir de uma maneira e eu posso-te continuar a responsabilizar toda a minha vida, ou posso assumir a responsabilidade por aquilo que eu estou a sentir, ir trabalhá-lo, quer precise de terapia ou não. Não estamos a dizer que sempre precisamos de terapia. Se fosse eu a mandar por lei, era obrigatório, ou seja, quer entregar o IRS ao governo, tem que ter terapia. Ponto. Porque, efetivamente... Para entregar o IRS é preciso fazer terapia, efetivamente. Exatamente. O governo só aceita o dinheiro se fizermos terapia. Acabou. E ainda devia deduzir, descontar. Pronto, primeira coisa. Segunda coisa é... Quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, daquilo que nos acontece, e também assumimos a responsabilidade por aquilo que queremos mudar, ou seja, eu assumo a responsabilidade pela minha saúde. Essa é a coisa mais importante que nós podemos dizer livremente. Assumo a responsabilidade pelo que como, quando como as horas em que me deito, se faço exercício físico ou se não faço, se tenho cuidado com a radiação, se tomo suplementação ou se não tomo. Isto é o básico. E depois então aí eu posso procurar alguém, um médico, um terapeuta, que me vá ajustando e ajudando. Então, para um doente ou para um leitor que pegou no livro e que está cansado, que se
sentir doente, está apático, dorme mal? O que é Ou que seja, achas? 90% das Isso, pessoas... isso. O que é que achas que deve começar? Marcar uma consulta. Adoraria, porque eu ainda sou daquelas que gosto de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito feliz a ver os pacientes. Já começam a chegar pessoas que não são pacientes, Certo. quer dizer, começam a chegar pessoas que não são doentes Só querem e envelhecer bem. querem longevidade, querem rejuvenescimento. Isto é muito bom, isto é o novo trendy, é a nova moda, é o rejuvenescimento eficaz. Ou seja, o que é que nós podemos fazer para que tu, que tens 40 anos, a tua idade biológica possa ter 35? Certo. Esse é o objetivo. Como é que tu geneticamente vais envelhecer? Hoje em dia nós conseguimos medir isto. Claro. Tu és daquelas que vais envelhecer rápido e por isso eu tenho que ter muito mais cuidado. Claro. E tu também. Eu, como médica, tenho que ter mais cuidado porque eu sei que vou ter que te dar mais antioxidantes, vou ter que te dar uma alimentação muito dirigida à parte, digamos, o mínimo de oxidação possível. Certo. E tu, enquanto pessoa, sabes que se tens geneticamente uma tendência para envelhecer mais rápido, Tenho que atuar. tens que atuar com mais força, digamos assim, com mais responsabilidade do que uma pessoa que não. Esta é uma coisa muito interessante, porque as pessoas dizem assim, todos temos que morrer, podemos comer o que quisermos, porque afinal todos vamos morrer. Pois. Só que a verdade é que aquele velhote que morreu a fumar até aos 90 anos, se nós o tivéssemos estudado geneticamente, ele tinha uma proteção que se calhar 99% da população não tem. Claro. Essa é a única explicação porque é que uma pessoa que fuma e que toda a vida fez asneiras durou até aos 90, não é? É que esta pessoa geneticamente tinha isso. Que isso não é o normal, não é o comum. Claro. Também há outra coisa que eu sempre costumo dizer, que é o corpo tem uma resiliência inacreditável, ou seja, o corpo humano é uma estrutura mesmo muito bem feita, porque 90% dos pacientes que nós atendemos está cansado, está inflamado, está oxidado e não sabe, não se dá conta. Acha que isso é da idade. Certo. Já se levanta com uma dor, já não tem a mesma motivação, a mesma alegria de viver. Isso não é da idade. Certo. Isso é porque Sim, só por não estamos ter uma doentes. doença. Não tenho um diagnóstico Exatamente. de uma doença tal qual nós chamamos do ponto de vista médico, não significa que não estejam doentes. Eu sempre digo isso, por exemplo, uma pessoa que nunca faz febre, uma pessoa que não tem uma constipação, que não tem uma diarreia, que nunca lhe acontece nada, está sempre bem disposto, é mentira. Normalmente são pessoas que são falsas calmas, têm um sistema nervoso simpático completamente ativado e têm uma idade biológica dos órgãos 20 anos superior àquela que efetivamente tem. Ou seja, essa pessoa, quando medimos, tem muita oxidação celular. Isto é muito importante porque é a diferença e é o alerta, é como se fosse um awakening para uou, então se isto é verdade, eu vou começar a modificar o meu estilo de vida. E essas são as pessoas que realmente vêm e pedem a longevidade. Portanto, a primeira moda que era o que estávamos a dizer é a longevidade, a medicina do rejuvenescimento. Eu digo que é a verdadeira medicina porque é aquela em que eu consigo eficazmente reverter a idade biológica e eficazmente fazer uma verdadeira medicina preventiva. Porque eu, quando consigo ver se estou inflamada, se estou oxidada, se tenho um pH alterado, se o meu microbioma está mal, eu posso atuar. Eu posso atuar. Sim, nós cada vez mais lemos estudos de que a genética não é tudo. Portanto, nós já conseguimos Exato. manipular a genética para a Exato. doença não se manifestar, não é? Que é o que se chama epigenética, que é o que nós vimos a trabalhar há muito tempo. Certo. Hoje em dia sabemos isso. Sabemos que temos um total de exposição a toxinas, que é o que se chama o nosso expossoma, e tudo isso é tão interessante, vai-se colocando num copo e o copo vai enchendo e então aparece-me uma doença. Portanto, aquilo que efetivamente nós fazemos, que é o que eu gosto de fazer, é esta medicina do rejuvenescimento, é atuar na longevidade e é a nova moda e está certo. É o que todos nós devemos procurar. Na realidade, a primeira pós-graduação que eu fiz foi em medicina anti-envelhecimento. Portanto, neste momento, precisamente há 21 anos, vai fazer agora em setembro. E, na altura, chamava-se medicina anti-envelhecimento, não é? E eu lembro-me que o maior choque que eu tive, eu na altura era realmente um bocadito mais novita, e então lembro-me o maior choque foi o professor dizer assim, nós estamos a envelhecer, eu era a mais nova da sala, os outros eram já meios cotas,
nós estamos a envelhecer. E eu, como assim? Estamos a envelhecer? Sim, nós envelhecemos desde que nascemos. E aquilo foi o primeiro... Uma mudança de paradigma. Certo, foi uma mudança de paradigma. Ou seja, eu tinha um bebê pequenino, eu disse, tu estás a envelhecer já? Ou seja, já, aquele dia foi isso. E com isso nós sabemos que a partir dos 18 anos, 20 anos, na realidade devemos ter cuidado antes de engravidar. Certo. Um casal, 6 meses antes de engravidar, é quando deve mudar o seu estilo de vida para reprogramar-se para a nova vida que vai criar dentro de si. Certo. Isso é o que sabemos hoje em dia. E isto chama-se os 1000 dias de vida, que é desde que a mulher fica grávida até aos 2 anos de idade. Esta janela biológica é o que interfere na nossa vida toda. Então, quando perguntam, mas eu como bem, mas eu durmo bem, mas eu faço exercício. Meus amigos, mas e como é que foi quando tinham zero o momento do nascimento, primeiro ano, segundo Foi ano? amamentada, Tomei não antibiótico, tomei 10 antibióticos, não fui amamentado. Chorou a ficar na escola. Chorou a ficar na escola. Todas essas detalhes são fundamentais, mesmo que tenham 70 anos, só nos vão dizer, ok, esta pessoa ficou mais doente porque essa pessoa tinha uma sobrecarga que veio desde a sua infância. Então, para quem não consegue marcar consulta, qual é o... Nós agora temos uma central telefónica nova. Não venham dizer, Mas não venham dizer que não conseguem restrita. marcar consulta. Temos uma Não central é por não telefónica. atender, é porque o teu tempo é limitado, não é infinito. Eu tenho o tempo todo do mundo. O top 5 de conselhos que tiras do livro para os doentes. Ai, espera. Vou rever as minhas notas. Agora já preciso de óculos. Quando escrevi o livro não precisava de óculos, mas para só verem o tempo que foi. Bem, na realidade, o primeiro capítulo diz o que é medicina integrativa. Isto é básico, isto demorou-me anos a escrever esta definição e foi mudando ao longo do tempo. Na realidade, a medicina integrativa é medicina, primeira coisa. Porque só existe uma medicina. A medicina que eu estudei na faculdade, que o meu pai estudou, que o meu avô estudou, que o meu tio estudou, é medicina, é tudo a mesma medicina. Ou seja, nós somos médicos, nós formamos-nos como médicos. A forma como um médico integrativo olha para o paciente é que é diferente. Claro que isto parece a coisa mais esotérica do mundo, ridículo. O que é que isso quer dizer? Olha para o paciente, olhamos para o paciente com os olhos. É o olhar da sobrecarga que este paciente possa ter, que isso fez uma série de mudanças, nomeadamente genéticas, portanto, é a epigenética que influencia a genética, que vai traduzir-se num conjunto de sinais e sintomas que ele nos traz. Certo, portanto, um doente que tem uma artrose não vai ao ortopedista, ou no nosso ponto de vista não faz só isso. Exato. Nós vamos atuar para perceber porque é que ele está a manifestar essa artrose. Exato. E isso é fundamental. O paciente entender a linha do tempo em que a doença apareceu. Exato. Muito bem. Depois porque é que ficamos doentes. Na realidade, porque é que ficamos doentes? Aqui fala toxinas, comida, a água, os metais pesados, as amálgamas nos dentes. As cicatrizes são campos interferentes, porque dormimos mal, porque respiramos mal, porque somos sedentários, porque temos emoções inadequadas e porque mentalmente estamos estressados. Depois apresenta-se uma coisa que se chama um plano de 8 semanas. Portanto, fazem um questionário de sinais e de sintomas daquilo que sentem. Isso vai dar uma pontuação. Com esta pontuação, começam aqui. Semana 1, o que é que têm que fazer? Semana 2, quais são as ideias do que têm para fazer? Semana 3, 4, 5. E aqui damos conselhos como, por exemplo, doar roupa que já não necessita, beber só um café por dia, fazer um enema de café, quer dizer, deixa de beber café pela boca e mete café pela via retal. Leiam o que está lá. Depois sobre dieta, o jejum intermitente, sobre os peixes, sobre as emoções e depois esta parte que foi a parte filosófica, onde eu verdadeiramente pude ser a poeta que existe em mim, que é 4 coisas. Tal como os 4 acordos, foram 4 coisas. Não há doenças, há doentes. Regra básica número 1 que ouvimos na Faculdade de Medicina, primeiro ano de faculdade, ouvimos isto todos os dias. Não há doenças, e depois há não doentes. aplicam nunca mais. E depois vamos esquecendo, porque estudamos as doenças e esquecemos de reconectar com o doente. Às vezes basta não fazer nada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, quando nós estamos em overload, a nossa máquina está assim, pum, pum,
pum, sabemos o que é que acabamos de fazer? É não fazer nada. É respirar, começar com coisas simples e ver como é que nos sentimos. Que a tua comida seja o teu remédio. Por muito que não gostem de ouvir, mas já dizia Hipócrates, portanto, há 2000 anos ele não sabia nada de cocó, nem de microbioma, nem sabia nada de radiação eletromagnética e escreveu isto. E depois tudo com moderação, quer dizer, é certo isto, mas também é certo que podemos ir a festas, casamentos, funerais. Nos funerais não se come, mas era uma boa ideia, eu acho que se devia comer nos funerais. No meu funeral vai-se comer. E, portanto, tudo com moderação quer dizer que às vezes também podemos fazer umas asneiras e ver o que é que o corpo sente. Doeu-lhe o braço depois de comer queijo? Fantástico! Se for a exceção e não for a regra. Tem que ser a exceção e não ser a regra. Isso é o que aqui quer dizer. E depois os agradecimentos, que está muito bonito. Se nunca leram a página que eu tenho aqui dos agradecimentos, ai, até me emocionei. Eu vou-lhe dizer, mesmo do fundo do meu coração, esta obra é para si. Foi para si que eu a escrevi. Para que vá melhorando a sua saúde e que vá passando pela vida em melhores condições. E é de si que eu quero escutar os comentários e as sugestões e tudo aquilo que mudou ao longo dos anos em que já nos conhecemos. Portanto, a todos os queridos pacientes que me permitiram evoluir como médica, este livro foi para si. E depois, pronto, a parte de agradecer às irmãs, de agradecer à mãe, ao pai, às avós e a todos os meus professores, mas efetivamente, se algum dia algum de nós desta equipa lhe tocou, gostávamos muito de ouvir os seus comentários e as suas sugestões. Então acho que esta é a melhor forma de acabarmos hoje por aqui. Obrigada, Sara. E obrigada a ele por me Obrigada. deixares entrevistar. Obrigada. Yeah.